Sonic DW 66. Em 3, 2, 1, peguem eles! E assim Knuckles e os Chaotix partem para cima contra os Babylon Rogues. Storm lança as relíquias para Jet e Wave pegarem, enquanto ele segura o Knuckles. Mas o Charm pega a relíquia antes do Jet. Porém, Jet fala que o Charm não vai conseguir roubar ele. E o nosso Zangãozinho fica com a consciência pesada, pois como roubar é coisa de bandido, ele volta lá para devolver a relíquia e pedir desculpa pro Jet. Olha que coitadinho do Charm. O que deixa até o próprio Jet confuso. O Espio vê essa brecha e gruda na parte de baixo da prancha do Jet. Espio faz um giro no ar, derrubando ele na água. E falando em água, o Vector vem nadando e dá uma bocada na prancha da Wave. Enquanto o Vector fica grudado na Wave, Knuckles e Storm entram em um embate, com o Storm tirando vantagem. Porém, o Knuckles usa sua garra de broca para quebrar a ponte e vencer o Storm na água. O Knuckles vence o Storm e o Charm pede por favor para poder pegar a relíquia de volta. Tadinho dele. Quando o Jet e o Espio recuperam o fôlego, o Vector vem surfando na prancha da Wave de boa e na moral, e ainda fazendo uma pose ainda. Esse Vector gosta de tirar onda, hein? O Vector pede aos Babylons que quem foi que contratou eles para roubar a relíquia. O Jet tenta dar uma de durão e esperto, mas o Crocodilo ameaça tomar a prancha do Jet. E sendo assim, o Jet logo abre o bico. Abre o bico, porque ele é um gavião, entendeu? Abre o bico. Tá. Parei. E ele fala que o contato nunca usou um nome. Pagou pelo serviço e é o fim da história. E o Knuckles não quer saber, afinal ele só queria pegar as relíquias de volta e está feliz com isso mesmo. Mas o Storm não está. Ele quer uma revanche contra o Knuckles aqui e agora. Mas parece que os seus colegas de equipe não querem nada disso e só querem saber de voltar para casa mesmo. Enquanto as coisas se acertam, Vector pergunta para o Knuckles se ele vai pagar os Chaotix. E o Knuckles responde que sim, ele vai pagar, sim, lógico. Afinal, tem várias frutas prontas para serem colhidas na Ilha dos Anjos, bem como ele pode colher mantimentos na Mushroom Hill. E o Vector fica desapontado, achando que ia ganhar o dinheiro, né? Só que o Espio diz que comida de graça ao longo termo significa economia. Então eles não vão sair tão no prejuízo assim. E falando em comida, o Vector se lembra que tem que ir num compromisso com a Vanilla, que ele acha que é um encontro, né? Um encontro com a Vanilla, né? E ele sai correndo. E só que daí no meio do caminho ele percebe que a Vanilla convidou todo mundo, não só ele. Enquanto isso, o Jet usando um telefone de flip que se parece com as cores dele, que isso é bem engraçado, né? Ele tem um telefone de flip que parece uma prancha que com as mesmas cores que dele mesmo e da prancha dele, né? Tipo, é um telefone full personalizado pra ele, né? Enquanto isso, o Jet liga para o seu contato e ele informa que eles não conseguiram pegar as relíquias e que o plano não deu certo. Mas aparentemente o contato não está nervoso e diz que ele queria apenas que certos grupos ficassem ocupados enquanto ele conduzia os seus negócios. Então, descobrimos que o contato dos Babylon Rogues nada mais é do que o Clutch, que aliás usa um telefone antigo com as cores do seu paletó e chapéu, ou seja, outro cara usando um telefone totalmente personalizado para ele. Olha. Esses roteiristas são foda, né? E para chocar ainda mais, ele logo em seguida vai conversar com a Jill como representante da empresa Clean and Sweep. Ou seja, ele vai dar um golpe na cara dura da Jill e na restauração. Vai ser interessante. Mas sabe o que não vai ser interessante, galera? O decorrer da história a seguir, porque eu vou falar aqui abertamente para vocês, é a primeira vez que eu leio uma história da IDW Comics e fico decepcionado com o rumo do roteiro. E vocês vão ver o porquê daqui pra frente. Bora lá então. Enquanto isso,
A Queen vê que o seu jantar pegou fogo e foi arruinado, enquanto Ruff tenta agarrá-la. Só que ela se recompõe e faz uma pose heróica e durona, só para logo em seguida chorar e perceber que o jantar foi arruinado. Então, os dois vilões começam a vencer o Jammer utilizando a comida. Queen tenta confrontar Tumble, mas é pega como refém. Chocola e Cheese conseguem distrair o Gambá, fazendo com que ele se jogue a maionese na cara. Jammer se prepara para a luta. Começa um clima tenso de round 2. Só que esse clima tenso é interrompido pelo som do forno, que tinha acabado de assar uma carne assada no capricho. Tumble fica meio em dúvida se eles devem continuar a lutar depois disso, né? Como se uma carne assada fosse o bastante para tirar a vontade dele de lutar, né? Tipo, não, eu sou bandidão, agora eu quero lutar, agora não, vou vencer esse robô aí, né? Aí, pim, carne assada. Será que eu devo continuar lutando, né? Só que o Ruff, o irmão dele, ele quer lutar, então eles se preparam para a luta. E a Queen fica feliz, né? Que a carne assada que eu fiz, tá tudo perfeitinho, olha, eu tô feliz, né? Aí o Tumble fala assim, não, já que é pra nós lutar, então vamos lutar então, né? Tipo, ele tinha parado pra sei lá, admirar a carne assada, né? Só que daí a Queen, o irmão dele falou, não, vamos lutar, né? Aí a Queen vai lá, tira a carne assada, que legal, tô toda feliz, né? Minha voz de Queen, né? Oi, tô toda feliz, minha carne assada. Aí o Tumble vai lá e pisa em cima da carne assada com o pé, né? Ok, né? Isso faz com que a Queen comece a chorar de verdade. E olha, presta atenção, pessoal, ó. Eu tô até parando meu modo de narrador e entrando no modo comentarista reclamão, porque essa revista me decepcionou, galera, né? A Queen começa a chorar de verdade, e por incrível que pareça, isso faz com que os dois vilões que estavam sedentos por luta, do nada começam a sentir remorso. Tá de sacanagem, né? Os dois bandidões aí que queriam invadir, que queriam roubar, que queriam acabar com a raça do robô lá, do Jammer, que tava protegendo a Queen. Aí a Queen começa a chorar de verdade, né? Porque ela já chorou bastante aí, né? Aí agora ela começa a chorar de verdade. Não, de repente estamos sentindo remorso. Que bandidão que eles são, hein? Ok, né? Aí nesse momento a Vanilla, a mãe da Queen, entra em casa e se depara com a cena. Queen explica o que os bandidos fizeram e de repente os dois bandidões ficam com medo de uma dona de casa que ia dar chilique ou uma bronca neles. Ou seja, a Vanilla, uma dona de casa full aleatória ali, dá a impressão que ela vai dar uma bronca nos dois bandidos aí que já lutaram pau a pau com o Sonic, com Tails, com Knuckles, bandidão, casca grossa. Aí ela vai dar uma bronca neles, ou sei lá o que, vai dar um chilique, né? Porque pelo desenho dá a impressão que ela vai dar um chilique. E não é nada uma coisa que eu esperava. Mas calma, que o roteiro ainda piora ainda mais, né? Nesse momento, os Chaotix chegam e se desculpam pelo atraso. Eles percebem que os bandidos estão ali e pedem pra Vanilla se afastar, né? Tipo, cuidado deles, né? A gente vai cuidar desses bandidos, né? Mas a Vanilla dá um sorriso sarcástico e diz que eles já aprenderam a lição deles. Ou seja, os dois bandidos estavam lá pra lutar, pra ir até o fim, pra ser uma luta épica entre o Jammer, né? Eu achei que o Jammer ia proteger a Queen, ia ser uma luta feroz. Não, a Queen começa a chorar, eles se arrependem. A Vanilla chega e vai dar um chilique, vai dar uma lição de moral neles. Eles se arrependem ainda mais. Pronto, aprenderam a lição, né? Meu, tá de sacanagem, velho. Esse roteiro foi muito forçado, muito mal feito nessa segunda parte aí. E eu tô desabafando aqui com vocês, galera, porque é a primeira vez que a IDW me decepciona, cara. Todas as revistas que eu li da IDW, eu lia com a empolgação assim, nossa, que roteiro massa, velho, que roteiro bem feito. Ó, os caras cheios de referência aos jogos do Sonic, piadinhas ceguistas, né, caracterização essencial de personagem, né. Aí agora, os bandidão não são tão bandidão assim.
né? Sendo que na verdade eles foram na porrada com o Sonic, com o Knuckles, com o Vector, né? Mas basta uma garotinha chorar e uma dona de casa da xerique que eles de repente não são mais bandidão, não, são os frouxos, né? Aí como é que a história acaba, né? Eles levam uma bronca de uma dona de casa e do nada se arrependem e não vão ser mais bandidos. E no fim, já que o jantar já está um desastre, eles pedem comida chinesa. Todos comem felizes, inclusive os bandidos. Todos se divertem e o Vector até ganha um bolinho chinês na boca pela Vanilla. Fim. E assim, galera, sinceramente, esse é o desfecho da história que mais decepcionou. Sem falar que ficou bem forçado, né? Mas beleza, né? Não tem como ser perfeito 100% do tempo, né? Mas é isso aí. Falou.